E aí galera, bom dia, paz, tudo bem? Pastor Esdras falando aqui com vocês. Eu resisti bastante para gravar esse vídeo, mas eu decidi nesta manhã de sábado. Hoje é dia 9 de abril de 2021. Estou aqui no Parque Linear Ticoatira. Estou num lugar afastado, por isso que eu estou sem máscara. Estou sozinho aqui, nessa alameda aqui maravilhosa. E eu queria falar um assunto muito interessante. A questão que nós estamos vivendo aqui no Brasil. São muitas pessoas dando diversas opiniões, né? Eu vou ser mais uma dando opinião. Mas eu queria dar uma opinião bíblica. Eu queria falar a respeito da palavra de Deus. Porque nós vemos informações distorcidas. Pessoas entrando em contendas. Mestres se levantando em nome de Deus para apoiar candidato A, candidato B, governador tal, presidente tal. Mas será que essas coisas, essa situação que a gente está vivendo, realmente é o caminho certo? É a forma certa da gente pensar e administrar as coisas? Eu queria falar um pouco sobre a questão dos profetas de Israel. Então, a maior referência para a gente, que crê na Bíblia, crê na palavra de Deus, é a própria Bíblia, né? Como é que funciona? Como é que funcionava essa questão dos profetas em Israel? A palavra de Deus diz lá em Jeremias, no capítulo 5, versículo 31, que os profetas eles mentem, segundo as suas próprias palavras, que os governantes governam segundo a sua própria vontade e que o povo gosta disso. Então é interessante essa advertência que Jeremias faz ao povo de Israel através da profecia que Deus envia ao povo de Israel. O que a gente observa também nos dias de hoje são vários líderes religiosos se alinhando com políticos e falando que esses políticos eles seriam os messias, né? Seriam as pessoas que viriam para governar o Brasil, segundo profecia. Eu cheguei na igreja no finalzinho dos anos 90, mas me parece que desde os meados dos anos 80, que a igreja brasileira espera um governante enviado por Deus. Seria o Messias brasileiro, né? E diante dessa palavra, que os sacerdotes falam mentira, que os profetas falam mentira, que os governantes governam segundo a tua vontade e o povo gosta disso, Jeremias 5,31, é um alerta muito interessante para todos nós, para que nós possamos refletir a respeito disso, pensar a respeito disso. Então, pode ser que nós sejamos conduzidos por falsos profetas, pessoas que querem profetizar, falar segundo as suas próprias vontades. E é muito perigoso isso. O que eu vejo a igreja hoje é se envolvendo nessas questões políticas e seguindo essa liderança. São homens reconhecidíssimos dentro do evangelho. Alguns já até mudaram a forma de pensar, de agir, mudaram as suas pregações. Pessoas que falavam contra a doutrina da prosperidade hoje são a favor. Mas enfim, se reúnem com os nossos governantes falando que Deus está nesse negócio, que essa pessoa está sendo perseguida, que a gente tem que apoiar essas pessoas. Mas será que é realmente assim que a gente tem que pensar? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o profeta em Israel, ele sempre foi uma figura marginalizada. Ele sempre foi uma pessoa que viveu distante da aristocracia, ou seja, do governo real e também do sacerdócio. Todas as vezes que Deus levantou um profeta em Israel para falar em nome dele, esse profeta ele foi marginalizado, ele foi deixado de lado, ele foi desacreditado, porque ele não falava aquilo que os governantes queriam ouvir e também não falavam aquilo que o povo queria ouvir. Então era uma pessoa muito perigosa para o governo e por ser perigosa para o governo, eles não queriam ouvi-los, então deixavam à margem da sociedade. Não tinham acesso ao templo, não tinham acesso às casas dos reis, às festas dos reis, viviam na marginalidade. O que eles falavam, o povo não acreditava, porque perdia o crédito por causa que os governantes, por causa que os sacerdotes desqualificavam a profecia daquele homem, mas ele estava realmente falando em nome de Deus. Eu penso aqui comigo Elias.
ele viveu num período onde o rei Acabe se cercou de profetas, 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Asteró e de Azerá, perdão, 400 de Azerá. E eles profetizavam que o reino estava bem, que o reino estava em paz. E, na verdade, não estavam bem, não estavam em paz. Eles estavam corrompidos. Eles haviam corrompido a lei de Deus, estavam distanciados de Deus. E Elias era o único profeta que falava contra todo aquele mando e desmando que havia ali em Israel. Lembrando um pouco mais para frente, a gente vai lembrar também do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele profetizando o cativeiro, falando que os tempos seriam difíceis, falando que os babilônicos viriam, que Deus ia usar os babilônicos para ferir o povo de Deus, para invadir Jerusalém, para destruir o templo, e ainda assim eles não acreditavam, ainda assim eles achavam que era mentira, e vários outros profetas estavam junto com os reis Jeoacás, Joaquim, falando que o profeta Jeremias estava mentindo, e o que a gente viu foi que eles foram levados cativos à Babilônia, porque aquele homem era o homem que falava a verdade de Deus, aquele homem era o homem que estava falando em nome do Senhor. Posso lembrar também do profeta Amós, um homem chamado por Deus, ele era de Judá e ele foi enviado para Israel, o reino do sul, ele era do reino do sul, foi enviado para o reino do norte, profetizou ali contra o reino do norte, as maldades que eles vinham fazendo, ele profetizou contra as idolatrias que eles vinham cometendo. E o que aconteceu? Ele foi expulso do reino do norte. O profeta, o sacerdote Amazias falou: vai para tua casa, profeta, some daqui, vai embora daqui, vai ganhar o teu pão na tua terra. Então o profeta não é aceito, querido. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê que esse profeta está alinhado com as autoridades. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque esses profetas, falsos profetas, eles tinham interesses pessoais, porque eles recebiam benefícios dos governantes, eles recebiam dos governantes e também dos sacerdotes, recebiam benefícios. Por isso eles profetizavam dessa forma, porque eles já ajudavam os governantes e também os sacerdotes a controlar o povo. Então eles profetizavam contra a verdade e a favor da mentira, a favor dessas pessoas. E por que os nossos profetas de hoje, esses televisivos que a gente conhece, famosos, que esse vídeo aqui eu posso ser esmagado, não só por eles, mas por esse povo que Jeremias diz que o governo governava segundo a vontade, que os profetas profetizavam mentira e o povo gostava. Então, um povo que gosta do que está sendo falado, um governo do que gosta do que está sendo falado, e os falsos profetas que gostam de falam aquilo que o povo e o governo querem ouvir, porque eles têm um desejo de barganha. Então, a gente observa a igreja aqui no Brasil, ela é realmente um serviço essencial, porque ela faz um trabalho social muito bonito, ela faz um trabalho social muito importante. Esses dias nós tivemos uma enchente perto da nossa igreja lá, e antes mesmo que a prefeitura, o estado ou qualquer outro órgão institucional pudesse ir lá e socorrer aquelas pessoas, a igreja já estava arrumando móveis, já estava dando alimentação, arrumando roupas. Então isso é muito interessante, muito importante. Então eu penso assim, se os profetas do passado, eles não agradavam as autoridades, se os profetas do passado não agradavam o sacerdócio, aqueles que dominavam a lei, é muito estranho os nossos sacerdotes de hoje, nossos profetas de hoje, estarem alinhados com a mentira, com o engano. O profeta Isaías, ele fala o seguinte, lá em Isaías, no capítulo 8, versículo 20: a lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme essa palavra, eles não trarão à luz. Então, meu irmão, como é que você vai saber que um profeta está falando da parte de Deus? O que ele falar tem que estar baseado na lei e nos mandamentos. O que é a lei? A lei é o Pentateuco, é a lei de Moisés, e os mandamentos são os 613 mandamentos que o Taná encontrou na lei de Moisés, que o povo de Deus deveria guardar
deveria viver. Então o que a gente observa é o seguinte, meu irmão, se essas pessoas não falarem segundo a palavra de Deus, essas pessoas são falsos profetas. As pessoas não devem ser temidas, então as pessoas não devem ser ouvidas. O que acontece, meus irmãos, é que a gente tem prestado atenção e essas pessoas não falam segundo a lei, não falam segundo o mandamento, elas falam segundo as próprias vontades. Por quê? Porque esses profetas, esses sacerdotes, eles são corrompidos. Como eu falei, a igreja sendo um serviço essencial, ela tem... ela não paga imposto, ela é isenta de tributação tributária. Mas esses nossos sacerdotes de hoje, eles acabam tendo casas publicadoras, vendendo livros, CDs, produtos, e eles querem que tudo isso também não seja taxado. E eles devem milhões para o governo, milhões, e o governo tem perdoado a dívida deles porque eles têm trabalhado em favor do governo. E hoje nós somos 40% público evangélico, 40% da população brasileira. Então eles têm um interesse muito grande em mim e em você, no seu voto e no meu voto. Então esses líderes religiosos, eles são importantíssimos para esses governantes. Por quê? Porque eles vão mobilizar uma grande massa que vai trabalhar a favor deles e vai trazer condições de eles governarem e serem reeleitos por uma grande quantidade de pessoas que podem votar nele. Então o que eu quero dizer para vocês, já quero concluir para não ficar muito longo esse vídeo, se o profeta Isaías capítulo 8 versículo 20, se ele não trouxer a lei e o mandamento, se eles não falarem conforme essa palavra, eles não trazem a luz. Toma cuidado, meu irmão, presta atenção, quem é que está sendo aquele que você está ouvindo. Jesus falou que surgiriam muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, e nós estamos vivendo um tempo de grande dificuldade, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, nós estamos vivendo um tempo de nação contra nação, guerra civil, guerra interna, reino contra reino. Nós estamos vivendo tempos de falsos messias, né? Surgiu esses dias o falso messias lá em Israel, uma pessoa que foi por um grupo ortodoxo recebido como messias. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo essas questões. Mas o que acontece, meus irmãos? Como eu falei, esse vídeo aqui eu posso ser massacrado por ele. Por quê? Porque Paulo falou para Timóteo o seguinte, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. No final dos tempos, as pessoas terão comichão nos ouvidos e eles não terão prazer na sã palavra de Deus, na sã doutrina. Pelo contrário, eles vão juntar para eles mestres de acordo com as suas próprias vontades. E é isso que a gente está vendo nos dias de hoje, queridos. As pessoas buscando mestres segundo as suas próprias vontades. As igrejas que falam de prosperidade, as igrejas que falam de vitória, as igrejas que falam de triunfalismo, as igrejas que trazem uma palavra tranquila para o povo, são as igrejas que estão cheias. Agora uma igreja que traz a palavra de Deus, uma palavra de fé e de arrependimento, elas sempre estão com um público pequeno e sempre está com um público vazio. E eu vou concluir para vocês falando o seguinte: a mensagem dos profetas bíblicos é a seguinte: é o arrependimento e o retorno à lei de Deus. Então é essa a palavra que Isaías diz, a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, eles não trazem a luz. Vou finalizar citando o último profeta, João Batista. João Batista também, ele viveu marginal, né, marginalizado, distante de tudo aquilo que estava acontecendo ali, no deserto, batizando, falando para o povo se arrepender que era chegado o reino de Deus. E o que acontece? Ele se levantou contra o sacerdócio, ele se levantou contra os romanos que estavam ali, ele se levantou contra tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar. E finalmente, o que aconteceu, meus irmãos? Deixa eu parar aqui, mano, tá cheio de cachorro aqui agora. Desculpa, tava cheio de cachorro aqui. Uma família veio com uns 4, 5 cachorros aqui, eu tive que parar. Finalizando, e João Batista se levantou contra tudo aquilo que estava acontecendo. O que aconteceu com ele? Teve a cabeça cortada. Eu não me importo se minha cabeça for cortada. Não me importo. Sabe por quê? Porque eu não vou ouvir esses falsos mestres, eu não vou ouvir esses falsos profetas que profetizam mentiras segundo as suas próprias vontades.
Não vou ouvir esses governantes que governam segundo as suas próprias vontades, porque eu não sou esse povo que Deus denuncia em Jeremias capítulo 5, versículo 31, que gosta de tudo isso. Eu não sou esse povo que busca mestres segundo as suas próprias vontades, que Paulo denuncia em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3. Eu não sou esse povo que ouve aquele que diz contra a lei e contra os mandamentos, porque quem fala contra a lei e o mandamento não traz a palavra de Deus. Então fica essa questão para você meditar. Esse é um vídeo para você meditar. Em quem você tem crido? Quem é que é aquele que tem trazido a palavra de Deus para você? A palavra de Deus tem te agradado? Você procura agradar a Deus ou a você? Será que não é tempo da gente se arrepender? Será que não é o tempo da gente voltar ao mandamento do Senhor? Os profetas profetizavam isso. Arrependei-vos, arrependimento. Abandone os pecados de vocês. Voltem novamente a servir a Deus. Voltem novamente a viver o evangelho do Senhor. Voltem novamente a guardar os mandamentos do Senhor. Será que é isso que nós temos feito? Será que é isso que nós temos guardado nos nossos corações? Então, diante dessa multidão de palavras que a gente tem ouvido, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, são muitas as línguas que tem nesse mundo, mas nenhuma delas tem sentido. Ouça uma língua que venha de Deus, ouça algo que vem de Deus e que possa acrescentar algo ao teu coração. Eu quero te agradecer por ouvir esse vídeo até aqui. Desculpa, são 16 minutos, mas era o que eu tinha para falar. Cuidado em acompanhar, em buscar e seguir aquele que pode trazer danos à tua vida espiritual. Deus abençoe. Obrigado pela tua audiência, obrigado por estar aqui comigo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.